movimento, né, um pouco mais contracionista por parte do Banco Central? Então, Felipe, o grande ponto é que a gente não fez a lição de casa lá de trás, né? Então, o risco, que eu costumo falar bastante, é o maior vilão de todos na inflação brasileira. Então, estou falando porque o risco, ele vem puxando, o risco fiscal, ele vem puxando uma série de fatores que ele vem cada vez mais exponenciando a nossa inflação. Então, falando que nem o risco que a gente tem, principalmente do fiscal não ser cumprido, fez nosso dólar partir do patamar de 4,95 no começo de janeiro para hoje o patamar que a gente está para quase 5,45. Só nisso nós estamos falando de quase de 12% de uma valorização do dólar, que na cadeia de produção, de insumos importados, tudo isso acaba repassando principalmente o custo de produção. Outro ponto que a gente vem ali já destacando há algum tempo, basicamente, é como que o governo vem lidando com seus gastos, né? Nós estamos falando basicamente do fiscal, obviamente, ele acaba sendo muito mais do governo focando pela ótica da arrecadação do que efetivamente dos gastos. O pênalti vem agora, né? Quando a gente não olha para o lado dos gastos, infla basicamente o mercado de recurso, ainda de gastos muito mais provenientes do governo do que um crescimento econômico muito alavancado. E os números também que nós tivemos, principalmente a arrecadação, acabam sendo tanto quanto enganosos. Por quê? Nós estamos falando de uma economia que uma inflação acelerada nos últimos 3 anos acabou mudando muito mais o preço dos produtos e a arrecadação em cima de uma base muito maior do que efetivamente uma evolução econômica que a gente teve ou até um desenvolvimento um pouco maior. Então hoje a economia brasileira vem sofrendo muito por uma série de negligências que tivemos lá atrás na economia. Ponto bom que hoje pouco a gente escuta, né, o governo falar, reclamar de aumento de juros do banco através do Banco Central. Talvez, eu acho que tenha sido uma vitória do ministro Haddad conseguir fazer o governo entender que aquele tipo de política expansionista feita lá atrás, onde o governo cortava juros, enchia o mercado de dinheiro para fazer um crescimento econômico, não vai funcionar dessa vez, né? Então, hoje a gente tem ali o governo sofrendo bastante e refletindo, basicamente, ontem, né, nas eleições municipais, que nós vimos a base do governo ser muito fraca nos municípios nessas eleições. Isso já vem um sinal claro, um sinal de alerta para o governo para as próximas eleições. Ô Fabrício, quero até, a gente pode expandir um pouco mais, né, todos esses pontos, mas eu queria falar um pouco a respeito até da trajetória de juros. A gente vê o mercado precificando 12%, 13% no fim desse ciclo de alta, e eu me lembro que em 2 oportunidades já, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que o mercado estaria exagerando ou teria uma visão um pouco mais exagerada nessa precificação da curva de juros. Você entende que, dado esse cenário, por mais cauteloso e difícil que seja, o mercado está exagerando em alguma precificação? Daria para a gente pensar em algo menos contracionista ou numa curva até um pouco menos dura, né, nesse sentido? O mercado ele tinha precificado, Felipe, os juros um pouco mais baixo, contando que efetivamente o governo teria algum sucesso no fiscal, né? Visto o insucesso e que não se tem uma expectativa clara sobre o fiscal, o mercado vai cobrar o ticket de risco, que basicamente quer receber, botar mais dinheiro no bolso para correr o risco de Brasil hoje. Então, o ponto hoje é muito mais risco da tomada de decisão do Banco Central, até mesmo com esse risco, se pressionando bastante o dólar, e aí sim, voltando a pressionar mais ainda a inflação, do que efetivamente se olhar para o desempenho interno da economia brasileira. Então, a função, o risco, o mercado acaba reprecificando, cortando aquela expectativa de um sucesso melhor
com o controle fiscal do Brasil. Então, visto que o controle fiscal é um descontrole fiscal, então o mercado volta a pressionar, principalmente o Banco Central, puxando esses juros mais para cima. Fazendo um paralelo, hoje a gente vê aqui nos Estados Unidos um problema muito semelhante. Tá? No meu ponto de vista, o Powell acabou enfiando o pé pelas mãos, cortando logo de cara ponto 50. A economia americana vem mostrando um pouco menor a expectativa de inflação, mas não para cortar meio logo de cara. Cortou, o mercado já começou a entrar em euforia e precificar esses juros mais baixos lá para frente. E os números vêm mostrando agora que não é tão fácil assim, não será tão rápido assim essa desancoragem da inflação aqui nos Estados Unidos. E hoje o mercado já está reprecificando novamente e cortando um pouco aquela euforia dos juros que foi cortado a 0,5%, com a expectativa de um corte mais forte aí para os próximos meses. E aqui, obviamente, né, quando você tem uma desancoragem, uma expectativa de juros maior nos Estados Unidos, vai mudar novamente a função de risco aí do Copom para as próximas reuniões. Até por quê? Vai ter que aumentar ainda mais o ticket de risco para conseguir manter efetivamente um fluxo positivo, que hoje nós vimos hoje aí já começou a ser um pouco mais negativo do que anterior. Tem fatores que ajudam o Brasil, obviamente China, mas os pacotes da China, os últimos pacotes que a China soltou, não tiveram efeitos. Não teve um efeito como se esperava, principalmente se olhar pela ótica de importação de commodities pela China. Então o mercado já vê esses pacotes que são da China pouco mais receosos, tentando entender um pouco mais se vai surgir o efeito que se espera. São pacotes arrojados? São. Mas o efeito, será que vem? Ainda é uma incógnita para o mercado. Então você tem uma reprecificação aí, basicamente de emergentes, e Brasil um pouco mais, até por esses outros pontos, com esses novos cenários macroeconômicos também internacionais, China e Estados Unidos. Fabrício, o Vandic Silveira está aqui com a gente e, inclusive, a gente debateu sobre a questão dos Estados Unidos e da China. E eu queria também abordar com ele, o Vandic, contigo, essa situação aí das expectativas, né? De repente, da gente ter um pouco de pessimismo aí do mercado, um exagero, talvez até nas palavras do Campos Neto, de chegar numa Selic terminal nesse ciclo aí, 12%, 13%. O Fabrício trouxe, né, como argumento vários pontos importantes que acabam até mostrando que, né, talvez o exagero possa ficar um pouquinho mais exagerado. A gente pode ter um ciclo até mais forte caso as expectativas não sejam reancoradas? Bom, Fabrício, é sempre um prazer estar com você. Eu gosto e admiro muito a sua análise e acho você um cara extremamente sensato e objetivo. Concordo integralmente com tudo que o Fabrício disse. A grande preocupação é o fiscal. Enquanto o fiscal não for entendido como um risco e que o fiscal pressiona a inflação e que o fiscal desabilita todas as possibilidades de convergência, de expectativa de inflação para 2024, 24 já perdeu, né? Eu estou falando de 25, 26, 27, é o que realmente importa nesse momento. Enquanto isso não acontecer e não houver algum tipo de sinalização de fato objetiva do governo, né? Um freio de arrumação, vamos cortar aqui, vamos fazer isso, vamos mudar isso, vamos começar com um projeto de lei para desvinculação dos gastos obrigatórios, esse tipo de coisa, não vai haver convergência, não pode haver convergência porque não seria razoável. A razoabilidade impera sempre na análise econômica. Obviamente que ela dá uns tiros para cima, uns tiros para baixo, mas a reversão à média é sempre o que acontece e é exatamente o que a gente está vendo. Nós temos um processo de gastos crescendo em termos reais 15%, arrecadação 9%, batendo recorde e o governo fazendo déficit em cima de déficit. O déficit primário, que tem um espaço até 0,25 do PIB, ou cerca de 30 bilhões de reais, em termos de banda, né, de meta, né, para o equilíbrio 0,25
0 é a meta, 0,25 para cima ou para baixo seria o ideal como a gente espera. No entanto, nesse momento, se o ano acabasse agora e nós temos mais dois meses para frente, né, o que nós temos? Nós temos mais de 2% de déficit primário. E isso com contabilidade criativa, e isso com pedalada, e isso com um parafiscal muito forte. Quer dizer, o rombo do primário vai ser muito superior ao 0,25. E eu tenho dito que vai passar de 1%. Talvez ele chegue a 2%. É isso que está pressionando. Outro fator importante, a conta primária já não significa mais nada. E quando a gente tira o olho da conta primária e olha para o nominal, que é exatamente o que conta, né, nós temos uma conta de juros de cerca de 800 bilhões de reais, só de juros. Por quê? Porque o governo gasta com o pé atolado no acelerador. Ele ainda não entendeu, porque existe um processo puramente eleitoreiro associado com a política fiscal. Então, o que nós temos? Uma desancoragem das expectativas de inflação. Como eu sempre digo, vou voltar a dizer mais uma vez. Nós temos 3 maneiras de fazer equilíbrio fiscal. Uma é cortando gasto, outra é aumentando imposto e outra é fazendo inflação. E tem uma quarta, que é um mix dos 3. Mas de maneira pura, o puro sangue são 3. Nós abrimos mão do equilíbrio fiscal através de cortes. Nos resta aumentar imposto, que nós fizemos e estamos fazendo. E inflação. A inflação é um imposto embutido, que as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabem, mas de fato ela funciona como um contencioso contra a conta nominal, né? Ela faz com que o valor real caia. Então, dessa maneira, cai o valor real da compra, né, do assalariado, você compra menos. A dívida que está sempre expressa em valores reais, ela se reduz. Por isso que no Brasil a gente tem uma economia totalmente indexada, para evitar o baile que a gente leva do governo fazendo inflação. Foram anos de hiperinflação. Então tá aí, está altamente deslocadas as expectativas, elas estão desancoradas para 24, 25, 26, 27, e o governo, por razões políticas, se recusa a entender que o risco fiscal é grande, é verdadeiro, né? Eu fiz uma estimativa semana passada, está no meu LinkedIn. Se a gente continuar com tudo igual como está hoje, que não é o caso, é apenas uma simulação matemática, nós vamos chegar daqui 10 anos, 2034, com mais de 25% de déficit nominal, o que é impossível para um país sobreviver. Alguma coisa vai ter que acontecer antes disso. E o que vai acontecer é ou uma crise similar a 2014, 15, 16, ou a gente vai ter que ter um ajuste, uma decisão política do governo para ter o ajuste. Mas não dá para escapar dessa realidade que é muito, muito impactante. Fabrício, gostaria de ouvir também, né, a sua tréplica, claro, e já questionando também, né, a visão dessa situação fiscal um pouco mais desafiadora também não condiz com a visão da Moody's, que a gente viu aí trazer a mudança do rating do Brasil. E aí eu já emendo, né, a sua tréplica e também a percepção sobre esse quesito. Primeiramente, é sempre um prazer debater com você, Van Dijk, aqui. A Moody's tomou uma canetada e acreditou no conto de alguém, porque, não sei, eu acho que o Brasil analisou a Argentina, que é do lado do Brasil, alguma coisa assim, porque eu acho que ela não conseguiu ter uma visão clara do que acontece hoje no Brasil para ter esse tipo de análise, né? Nós estamos ali com todo mundo ali, acho que é desde da base da população até o nível mais alto, hoje já entende um pouquinho mais o quanto que é o buraco fiscal de Brasil, que não é de hoje, né, pessoal? Vamos falar também que não é um buraco fiscal que a gente vem... Nós estamos arrastando lá das pedaladas das Dilma até hoje e puxando isso, e só vem de uma forma crescente. A estrutura macroeconômica brasileira, a estrutura assistencialista da sociedade brasileira, ela gera déficit público. Ponto. Se não mexer nessa base da estrutura, daqui a pouco todo mundo só vai estar pagando imposto e jogando o dinheiro para o lado mais ineficiente que existe. Não é só de Brasil, é de qualquer país, que é
governo. O governo, a iniciativa, o público, ele tem uma ineficiência muito grande para lidar com orçamento e gastos. Então, hoje nós transferimos quase todas a parte tributária, quase tudo que vai para o público, e é gasto de forma ineficiente. Então, vou voltar num ponto que ali é o ponto que é igual um mantra, eu acho que um dia alguém vai escutar esse mantra, que jogar empresas privatizadas, você ter o controle do Estado em cima de alguns setores de privatizações, é torrar caixa e ineficiência. Que o governo poderia fazer, efetivamente, novamente, jogar essas privatizações, conseguir arrecadar caixa, deixar de alavancar esses gastos e fazer cofre. Agora, se não fizer nada disso e continuar dessa forma, que é pouco provável que você consiga mudar isso num panorama antes de 4, 5 anos, vai ter uma arrecadação ainda muito inferior do que efetivamente os gastos. Então, o governo, falando claramente, nós temos basicamente um ano mais para o governo ter algum tipo de movimento, porque 2026, muito pouco provável que ano de eleição tenha alguma medida um pouco mais restritiva, né? E é hoje que o mercado espera que o governo tenha uma medida um pouco mais restritiva para conseguir efetivamente entrar nesse problema. Senão o problema vai acabar engolindo. E, novamente, como nós estamos pagando ticket de risco, não é porque a economia brasileira está efetivamente com muita aceleração que o juros está alto. Não. A economia está num crescimento mediano para baixo do que se espera. Então, quando você tem um juros alto numa economia mediana para baixo, você vai começar a fazer o quê? Efetivamente aumentar o custo de produção, aumentar os custos, então vai desincentivar. Você pode entrar num processo recessivo de uma forma muito mais fácil. Então, o governo ainda não acordou efetivamente o quanto problemático é você manter esse fiscal dessa forma. Então, a tendência não é querendo ser pessimista, tá? De vez em quando o pessoal fala que parece que eu sou profeta do apocalipse, não estou profetizando o apocalipse, mas se você olhar o cenário em si, e ainda mais estamos falando hoje de problemas naturais, como nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, hoje nós temos uma seca elevada, com custo tarifário de energia que entra diretamente no processo inflacionário, mas não por causa também, novamente, de você ter uma economia numa aceleração mais forte, isso sim vai começar a gerar mais problema ainda para o Banco Central, e esses juros pode, eu não falo 12%, 11%, eu acho que é o patamar que já nem deveria ter mudado lá atrás, visto o cenário. Eu quero agradecer sua participação, sempre muito bom poder contar contigo, papo e análise sempre muito certeiras aqui, sempre muito enriquecedoras para a gente. Uma ótima semana para você, até uma próxima. Para vocês também, uma ótima semana e vamos lá.